Oi pessoal, estou já aqui na casa de Silvia. Para quem não conhece, ela é a mãe de Diego, o jovem de 22 anos, o qual foi feito o último vídeo informando o falecimento dele. Então, hoje eu estou aqui com Silvia e os irmãos. Como é seu nome? José Everton. E você? Maria Sofia. Maria Sofia. Então, hoje eu vim aqui para, junto com Silvia, conversar com vocês, informar algumas coisas algumas mudanças após o falecimento de Diego, que vai acontecer no Lava Jato. E também, quando eu vinha para cá, aí Silvia pediu que eu trouxesse o meu violão. E eu perguntei, né? Ela disse que ela vai cantar um louvor. E eu gostaria que ela dissesse como ela se sente, como ela está, que é uma pessoa maravilhosa, né, Silvia? Uma pessoa de muita fé. E você, Silvia, como está hoje? Hoje, assim, foi uma perda muito grande, né? Ter um filho igual aquele. Toda mãe desejaria ter um filho que nem José Diego. Toda mãe e todo pai desejaria ter. Porque um filho que a vida inteira me ajudou. Em todos os momentos da vida a gente estava sempre junto. Tudo que fosse decidir, qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente sentava. Só fazia uma coisa se der certo. Se não der certo, a gente também não fazia. Mas tudo era combinado, a gente. E ele foi um grande guerreiro, lutou até o fim. Eu estive do lado dele, não sou de a mão dele para nada nesse mundo. Porque o amor de uma mãe por um filho é grande. E eu amo os três igual. Nenhum é melhor do que o outro. E o amor que eu sinto por os três é igual. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Porque é um filho muito especial. Deus chamou ele, né? Deus deu a ele a oportunidade, que nem todo mundo sabe, que Deus curou ele. Ele vivia sofrendo muito, passou 3 dias com 3 noites, só chorando de dor, não dormia. E na madrugada Jesus veio e operou ele. Tirou o tumor dele e ele conseguiu depois fazer cocô normal, xixi normal. E Deus deu a oportunidade dele voltar para casa, ficar com a gente e fazer tudo que ele gostava, né? Que através do canal Ana Cristina, ele conseguiu realizar o sonho dele também. Que ele não tinha condições de reformar o Lava Jato dele, que tinha muita peça que estava faltando, bomba, mangueira, um monte de coisa. E através do canal Ana Cristina e o pessoal todo que ajudou a ele conseguiu deixar tudo bonito. E começou a trabalhar, lavava carro, lavava moto. Ele fez tudo o que ele queria, que Deus permitiu, na verdade, né? Então, eu sou muito grata a Deus por Deus ter curado meu filho, ter dado a oportunidade a ele dele fazer tudo o que ele gostava. Porque Deus, ele é bom todo o tempo da vida da gente, né? Para a gente ter fé. Porque eu só estou de pé hoje porque eu tenho muita fé em Deus. Porque a gente sem fé não somos nada. E somente num momento desse difícil, só sabe quem passa. E para permanecer de pé, a força que me mantém de pé todo instante, toda hora, é a mão de Deus. E eu também tenho que ser muito forte para cuidar dos dois pequenos, né? Porque eles dois precisam muito de mim. E eu peço todo dia sabedoria a Deus, discernimento, muita saúde para ele me ajudar, para mim cuidar dos irmãos dele, que ficou aqui, porque ele cuidava deles igual um pai. Tudo que Diego fazia, trabalhava tudo, era para casa, porque tudo dele era para ajudar. E quem conheceu o Diego sabe a pessoa que Diego foi. Diego foi um bom amigo, foi um bom companheiro. Ele era uma mil e uma utilidade. Tudo que quem precisasse de Diego, que Diego pudesse fazer, ele estava fazendo. E Deus deu uma missão a ele muito bonita aqui para cumprir na terra, né? E ele cumpriu a missão. E hoje está nos braços do Pai. E eu sou grata a Deus por tudo que ele faz na minha vida, na vida dos meus filhos. E que onde ele está lá, eu tenho certeza que ele está no lugar bom. Porque Deus sabe que ele é uma boa pessoa. Ô Silvia, e muitos inscritos entraram em contato para saber qual foi a causa da morte de Diego. Como você esteve com ele no hospital, né? E você foi quem acompanhou tudo, aí você tem mais ou menos ideia do que foi a causa? Foi infarto, né? Foi um infarto. Foi um infarto. Você acha que proveniente do problema que ele teve?
Não, foi depois da queda. Sim. Depois da queda de moto, ele se arranhou assim, na mão, assim no joelho e no pé. E o que prejudicou mais foi no pé. Sim. Então, depois, no domingo, para amanhecer, na segunda, que ele começou a passar mal, né? O coração dele começou a acelerar muito. Não queria ir para o hospital, de jeito nenhum. Aí depois ele ficou, tudo que ele comeu vomitava. Aí só Diego. Depois da queda. Depois da queda, foi. Sim. Aí tudo que comia vomitava. Aí depois ele ficou sempre o coração dele muito acelerado. E começou a cansar. Começou a cansar. Uma tosse muito seca. Aí eu disse, Diego, é bom levar você para o hospital. Ele, não, mãe, leve não, mãe, eu não quero ir não. Eu tenho fé em Deus que eu não vou mais não para o hospital. E Deus não vai deixar, né, mãe, eu ir para o hospital, sofreu o que eu já sofri. Não leve não, mãe, para o hospital. Aí assim, não levei, né? Uhum. Aí quando foi na terça-feira de manhã, ele disse, mãe, eu queria ir em Águas Belas para comprar umas peças. Que ele vende umas peças, né, de moto, essas Sim. coisas. Eu disse, você tem certeza, Diego, você tem condição de ir? Ele disse, tenho, mãe. Eu disse, então bora. Aí, só que ele já estava doente, né, assim. Do domingo, pra mostrar a segunda que ele adoeceu. Mesmo machucado da Mesmo queda, ele machucado, foi. Muito cansado. E dor de cabeça eu tava, e também tava meio moco, ele estava meio moco. Sim. Aí ficou até aqui deitado, esperando ajeitar as coisas pra nós ir. Aí às vezes ele baixava a cabeça assim, aí quando baixava ele dizia que ficava melhor, que ficava menos moco. Aí depois levantava e disse que botava tudo pra moquice. E o coração muito acelerado, e muito cansado, ele tava muito cansado. Bebia um golinho d'água, ele ficava cansado, puxando o fôlego assim, só ele puxando o fôlego. Não sabemos como é a dor da perda de um filho, porque graças a Deus nós nunca perdemos. O cachorro do vizinho tá latindo. Mas assim, a gente quer tudo na vida, menos ver, né, um filho ir primeiro do que a gente. Aí eu pergunto a Silvia, o que te mantém, Silvia, tão forte? Que você é quem está consolando as pessoas, é você quem está sendo a força dos seus pais, que os avós de Diego estão muito abalados, eles ainda não estão conformados, porque eles choram muito com essa partida e você é quem é a força, que está dando a maior força para eles. O que te mantém assim tão forte, que eu já sei o que é, mas eu gostaria que você dissesse. É a fé em Deus, né? É. Que foi você quem segurou a mão de Diego durante todo momento difícil Foi, também. todo né? momento. É. Nunca deixei eles animar. Sempre eu dizia a ele, meu filho, nunca perca a fé. A gente abaixa a cabeça para orar e só levanta para agradecer. Nunca perca a sua fé, que Deus vai vir lhe curar e você vai ficar bom. E é isso. Assim, a todos eu quero pedir e dizer para todos vocês, seja o momento que estiver passando na vida, seja qual for, nunca perca a sua fé. Acredite em Deus, confie em Deus, que tudo passa. Que a vida da gente é só uma passagem, né? E fé, acima de tudo, seja o momento que for na vida. Porque é a fé que nos mantém de pé, porque a gente sem fé não somos nada. Confiar em Deus, segurar na mão dele, colocar ele no comando na vida da gente. Porque quando ele está na frente de tudo, na vida da gente, nada é em vão. Ele sabe todas as coisas. E que sempre eu dizia sempre assim a Diego, você está na mão do Senhor, Diego. Você não é meu, você é de Deus, você é do Senhor. Você está na mão dele, você está em boa mão. E quando a gente entrega um filho na mão de Deus, ele se responsabiliza, porque ele é o dono do tempo, né? Ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador de tudo. E o filho da gente está na mão de Deus, ele se responsabiliza. Alguns inscritos que eles não conheceram a história de Diego, que não sabia de nada, eles só viram aquele vídeo, né? Que foi comunicando o falecimento. Então, teve algum deles que não... Eu entendo o lado deles, né? Eles não entendiam. Mas quando eles viram que, na fala, eu falei que ele tinha adquirido a cura, mas depois ele veio a óbito. Aí algumas pessoas, quer dizer, vários inscritos que não sabiam da história, né? Eles disseram, mas do que adianta? Ele não foi curado porque ele veio a óbito. O que você diz a respeito desse comentário das pessoas que não sabiam, né, da história? Sim, eu quero assim, dizer para todos vocês que a minha fé, ninguém toma a minha fé. Pode tirar tudo de mim, menos a fé. E eu tenho certeza que meu filho foi curado, que todo mundo viu o processo que ele passou. Foi curado e Deus deu a oportunidade a ele para ele fazer tudo que ele gostava. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é perfeito. Porque eu tenho certeza que tem muitos que estão no leito de cama e pedem a Deus a cura. E
às vezes não acontece a cura para a pessoa fazer tudo o que queria. E Deus deu a oportunidade a Diego, curou Diego naquela cama ali, no meu quarto, operou ele numa madrugada, que o menino não fazia cocô, ele vivia com uma sonda. O médico disse até assim, que se tirasse a sonda dele, ele não ia mais fazer xixi. E quando Deus ele fez a obra, curou Diego começou a fazer cocô normal, xixi normal. O médico pediu para ele não comer um monte de alimento, proibiu um monte. Ele disse, eu vou comer tudo que eu gosto, mãe. E tudo que ele podia comer, a gente deu a ele. E ele comeu, vivia satisfeito. Agradecendo a Deus todo dia. Eu acordava, sempre a gente orava junto em família. Agradecendo a Deus pela vida, pelo dom da vida e por tudo. E quando terminava o dia, a gente agradecia a Deus por tudo. Porque a gente, quando já acorda, já agradece a Deus e entrega nas mãos dele a vida, né? E assim quer dizer a todos vocês, que Deus curou sim Diego e deu a oportunidade a ele para ele fazer tudo que ele gostava. E depois Deus veio e buscou ele, porque Deus precisava dele, era a missão dele aqui na terra. Ele era de Deus, né? E Deus veio buscar. E eu digo a vocês que Deus existe e Ele é o mesmo, Ele não mudou. E Ele é Deus de promessa. É só eu crer e acreditar que tudo na nossa vida acontece no tempo do Senhor. E quando Ele vem buscar a gente, todos nós, né, aqui, viemos aqui para uma passagem, é uma viagem que a gente toma aqui. Quando chegar a hora da gente partir, que Jesus vem buscar, a gente tem que ir. Exatamente. Então, para vocês que são da região de Coati, essa região aqui nas amediações do Coati, e quiserem a partir de segunda-feira trazer seu carro, sua moto para lavar, para fazer esses trabalhos que fazem lava-jato, vocês podem trazer, que o funcionário de Silvia vai prestar o serviço. E é muito bom saber disso, porque Silvia precisa sim de um dinheiro para ir se mantendo. E o lava-jato é uma forma de ajudar a Silvia e aos filhos dela. Então, Silvia já tem uma lojinha que ela compra algumas coisas de artesanato. Ela faz salgados, ela não é uma pessoa acomodada, mas ela não quer fechar o lava-jato porque ela quer que o nome de Diego continue, né? Continue. Continue esse nome tão bonito, Diego Alves do Lava Jato. Futuramente esse rapaz bonito vai continuar com o Lava Jato. E muito obrigada, Silvia, por me convidar para fazer esse vídeo. E eu vou tocar o louvor que Silvia pediu que eu trouxesse o violão. Eu jamais imaginava que você ia pedir isso. Porque eu não tenho a força que você tem um dia, eu espero ter. Mas Deus renova, né? Renova. Deus renova a força da gente todos os dias, todo segundo, né? E assim, é uma coisa que ele me pedia assim, e ele também, na verdade, ele não gostava de ver eu chorando, né? Sim. Desde ele pequenininho, quando ele via eu chorando, ele pegava uma toalha e enxugava minhas lágrimas. E era. Aí, às vezes, quando ele via eu chorando, ele dizia, mãe, chore não, mãe, faça assim com os olhos, pisque bem muito os olhos, para a senhora não chorar. Ele nunca gostava de ver eu chorando, e eu tenho certeza que onde ele tá sempre olhando por mim, dizendo assim, chore não, mãe, que eu tô bem. E ele queria cantar o louvor também. Ele queria cantar o louvor comigo. Mas agora nós vamos, nós vamos cantar o louvor e eu vou tocar. E a gente tem que adorar a Deus em todos os momentos da vida, né? Seja ele qual for. Igual o nome da música. Quando Deus não responde, é adorar.
Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Esse louvor traz uma mensagem bem forte, né, Silvia? Muito forte. Quando vocês estavam cantando, aí um inseto bateu ali na câmera e acho que atrapalhou um pouquinho. Mas não tem problema, não, era uma mosca. E eu quero parabenizar tanto você como essas duas crianças que são bem doados e cantam muito bem, né? Tem mais Obrigada. algum louvor? Bora cantar aquele? Aquele lá é A no cura playback, né? sobrenatural, né? Sim, É. pronto. Tem mais um louvor que eles vão cantar, minha gente. Ô Silvia, e antes de vocês cantarem o outro louvor, que eles vão cantar agora com o celular ali tocando. Antes de vocês cantarem, aí eu quero entregar uma ajuda que foi Rosalvo, mandou um valor de R$100 para ajudar na compra do material dos meninos, tá bom? Ah, muito obrigado, viu, Rosalvo? Que Deus lhe abençoe, lhe dê em dobro e dê muita saúde a você. Amém. Pode cantar agora. Assim, pra mim, eu vou falar pra vocês que essa música aqui, esse louvor, a gente cantava muito quando ele estava doente. Quando ele estava no hospital, eu cantei esse louvor pra ele. E quando a gente chegou em casa, a gente cantava muito junto com ele. A gente colocava a mão na barriga dele e a gente cantava junto esse hino. E a gente não tem dúvida nenhuma que Deus veio e curou. Essa cura ninguém foi a cura sobrenatural. E gratidão a Deus por tudo. A palavra é gratidão. Essa é a história de Ezequias, que foi condenado à morte, mas Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, porque esse Deus é Deus de milagre. Isaías desce a casa de Ezequias,
e entrega a Ele esta profecia. Tua casa pode em ordem colocar, porque morrerás, não viverás. Ezequias vira o rosto pra parede e em lágrimas com Deus se põe a confessar. Quantas vezes fui fiel a ti, Senhor. Ezequias assim falou e começou a Deus lembrar. Isaías ainda estava no pátio quando Deus ordenou ele voltar, vertendo mudar esse decreto de morte para a vida, e 15 anos Deus mandou lhe acrescentar um sinal para o mundo inteiro ver, e o relógio de atrás eu vou retroceder. Ele tem um remédio, ele mesmo receitar, porque dos doutores ele é o doutor. Ele manipula a fórmula certa, um passo de fio a José Diego ele curou. Ele vê tuas lágrimas, ele ouve teu choro, até sua oração ele contemplou. E hoje como profeta ele me usa na terra pra te dizer que teu milagre chegou. Receba um milagre, o médico dos médicos está aqui. Essa enfermidade hoje vai sair, só ele tem a fórmula pra te curar. Ele já decidiu que você vai viver. Essa profecia agora é pra você. Contempla esse milagre fora do normal. Deus manda lá na glória agora um sinal. Esta cura será sobrenatural. Seja curado, seja curado agora. Deus já ordenou a tua vitória. Seja curado, seja curado agora. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Ele tem um remédio, ele mesmo receitar, porque dos doutores ele é o doutor. Ele manipula a fórmula certa, um passo de fio a José Diego ele curou. Ele vê tuas lágrimas, ele ouve teu choro, até sua oração ele contemplou. E hoje como profeta ele me usa na terra pra te dizer que teu milagre chegou. Receba o milagre, o médico dos médicos está aqui. Essa enfermidade hoje vai sair, só ele tem a fórmula pra te curar. Ele já decidiu que você vai viver. Essa profecia agora é pra você. Contempla esse milagre, é fora do normal. Deus manda lá na glória agora um sinal. Esta cura será sobrenatural. Seja curado, seja curado agora. Deus já ordenou a tua vitória. Seja curado, seja curado agora. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Há um sinal no céu confirmando a tua vitória. Deus ele é bom todo o tempo, né? Deus é maravilhoso, ele é fiel. Se você que está passando por algum problema de saúde, nunca perca sua fé. Nunca baixe sua cabeça. Acredite em um Deus que tudo pode.
e confie. Acredite na última palavra que é a do Senhor, que Ele é o médico dos médicos. Antes do médico existir, Deus já existia. E a última palavra é a dele. Basta você ter fé e acreditar. Como a gente acreditou, eu acreditei no milagre do meu filho. E Deus veio e operou ele. Curou ele. Mas Deus precisava dele. E Deus veio buscar ele. Mas ele foi curado. Eu sou grata a Deus por tudo. E digo a cada um de vocês que está aí assistindo a gente aqui. Fé, acima de tudo. Seja o que for na vida. Fé para vencer tudo na vida. Nunca deixe a depressão abalar você. Nada. Nada nem ninguém. Confie no Senhor Deus que tudo pode. Coloque sua vida nas mãos do Senhor e confie. E peça com fé. E o milagre acontece. Muito obrigada, Silvia. Obrigado, meninos. Olha, eu queria mostrar essa caixinha aqui a você, que foi uma promessa que Diego fez quando ele estava no hospital. Que quando Deus curasse ele e desse a oportunidade dele voltar a trabalhar, 30 dias de trabalho dele, que ele trabalhasse, ele ia guardar aqui nessa caixinha. Aí os 30 dias de serviço ele ia fazer doação para as pessoas necessitadas. E foi. Foi. E Deus curou ele, né? Deus deu a oportunidade a ele para ele realizar o sonho dele, né? E tá aqui. E daí depois é que eu vou fazer doação. Ele fez promessa com Deus e Deus ouviu, né? Os seus pedidos, né? Isso. É muito gratificante a Deus, o que Deus faz na nossa Ele vida, que colocou o papel, tudo foi, organizadinho. Foi. Aí colocava aqui, o dinheiro recebia, ele lava o carro a moto das pessoas, a pessoa pagava e ele colocava o dinheirinho aqui. Se fizesse no Pix, o pessoal, mas ele depois tirava, você escolhe alguém aqui. que você vê que precisa muito e doa, né? Pronto. Nada, a gente Obrigada agradece. a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com quem? Com Deus. Com Deus. Essa foi a lembrancinha do texto que Silvia realizou no Lava Jato no dia 3 de fevereiro, completando o 7º dia de falecimento de Diego.